aprovado agora há pouco no Senado o projeto de lei que restabelece o fuso horário do Acre e parte do Amazonas. Vamos à capital federal saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Pelo texto aprovado, os moradores do Acre e de 13 municípios do Amazonas vão voltar a ter 2 horas de diferença em relação ao horário de Brasília. Diferença que aumenta ainda mais para 3 horas durante a vigência do horário de verão aqui na capital. O projeto de lei que restabelece o fuso horário nesses locais foi aprovado há pouco pelo Senado. Agora a matéria segue direto para a sanção presidencial. A presidente Dilma Rousseff tem 15 dias úteis para vetar ou sancionar o projeto. A lei só entra em vigor depois que for publicada no Diário Oficial da União. Mas tem um detalhe muito importante no que diz respeito ao Amazonas. Os senadores, ao aprovar o projeto de lei, acataram uma emenda de redação apresentada pela senadora Vanessa Graziotin, que possibilita à presidente Dilma Rousseff vetar a parte que diz respeito aos 13 municípios amazonenses. As cidades do estado que podem ser atingidas pelo projeto de lei precisam manifestar junto à presidência da República interesse em manter o horário como está. Os municípios que estão nessa situação são os seguintes: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamaraty, Pauini e Lábrea. Agora, mudando de assunto, mais de 150 países estão participando da 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil aqui em Brasília. O evento teve início hoje e segue até o dia 10. A presidente Dilma Rousseff participou da solenidade de abertura. Durante 3 dias, representantes de 153 países, membros das Nações Unidas e sociedade civil vão discutir em Brasília propostas para erradicar o trabalho infantil. Atualmente, 168 milhões de crianças são vítimas da exploração do trabalho. Aqui no país, a Constituição Federal prevê que uma pessoa só pode trabalhar a partir dos 16 anos de idade. Antes disso, só com 14, mas na condição de aprendiz. O Brasil é referência mundial no combate ao trabalho infantil. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que entre 2000 e 2012, 36% das crianças entre 5 e 14 anos deixaram de trabalhar. Enquanto isso, no mesmo período e faixa etária, o Brasil teve recuo de 67%. Na região norte, o censo de 2010 apontou que o Pará é o estado que concentra o maior número de crianças entre 10 e 13 anos trabalhando. São mais de 55 mil. Em seguida, aparecem Amazonas, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. Apesar de já ter reduzido muito o problema, o governo brasileiro espera erradicar as piores formas do trabalho infantil até 2016. Combater essa chaga é, talvez, uma das grandes tarefas morais, étnicas, sociais, econômicas que nos cabem. É um imperativo moral, sim, pois as crianças são o segmento mais vulnerável e indefeso de nossa sociedade. E são sempre o nosso presente e o nosso futuro. E o governo federal anunciou investimentos de 14 bilhões de reais no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Com os investimentos, o governo pretende matricular 8 milhões de pessoas em cursos técnicos até o final de 2014. Até agora, 4 milhões e 600 mil alunos já fizeram ou estão fazendo os cursos oferecidos gratuitamente pelo programa. São mais de 500 opções em 13 áreas. Segundo a presidente Dilma Rousseff, o governo já investiu 2 bilhões e 700 milhões de reais na ampliação da rede federal de ensino técnico. A meta é criar 208 novas escolas até o final do ano que vem. São esses os destaques de hoje aqui da capital federal. Novas notícias de Brasília que afetam a vida dos moradores da Amazônia você terá nessa quarta-feira pela manhã no Amazônia News.
Obrigada pelas informações, Wellington. A todos de Brasília, uma ótima noite. Depois de muita reclamação por parte dos comerciantes, a Câmara de Vereadores de Cacoal aprova emendas na Lei do Comércio. Em vigor há 4 meses, a lei que regulamenta o horário de funcionamento do comércio local foi modificada. De acordo com o presidente da Câmara, os empresários pediram a inclusão de novos ramos de atividade e a alteração do limite para o fechamento do comércio no sábado. Com essa alteração vai ser das 7 até 19 horas, tá? Dá para o trabalhador sair do trabalho dele e fazer uma compra vai ficar aberto até 19 horas, que é às 7 horas da noite. E ao sábado, das 7 às 18 horas, que vai abrir também. Tá? Mas não é obrigado os empresários a abrirem até nesse horário. Eles podem ficar abertos até 1 hora, 2 horas, meio-dia, depende deles. Esta empresária acredita que com o fechamento da loja mais tarde, será possível atender alguns clientes que trabalham e não podem ir mais cedo ao comércio. Muitos vêm depois um pouquinho das 6 e acho que a gente devia ter esse limite aí para a gente estar atendendo o nosso cliente, sim. Renilda espera que as emendas sejam aprovadas. Com os novos horários, comprar vai ficar mais fácil. Porque vai ajudar muitas das pessoas, né, que trabalham, né, tem que correr para comprar as coisas, né, daí vai ajudar bastante. O quadro Articulistas do Amazonsat aborda o seguinte tema: impostos cobrados no Polo Industrial de Manaus. Confira. Olá, há 9 anos, os industriários que estão no Polo Industrial de Manaus vêm se deparando com um problema muito sério. Prefeitura querendo cobrar ISS, Cefaz cobrando ICMS. Então, dependendo do segmento, muitas vezes os dois estão querendo cobrar os impostos e a Cefaz não abre mão e a Prefeitura também está achando que tem uma série de prejuízos. Nós, economistas, ficamos assim muito preocupados com o futuro disso, uma vez que os investidores podem achar que estão sendo pressionados demais e resolver sair do Polo Industrial de Manaus. Então, nós esperamos que realmente esse assunto em breve seja resolvido. O que for deve ser pago de ICMS, que seja pago. O que for ter que ser pago de ISS, que seja pago. Mas que a coisa fique bem clara, porque isso acaba atrapalhando novos investimentos. Porque muitas vezes o investidor vai pesquisar como é que funciona a situação tributária do nosso distrito e vai ser falado para ele que tem essa guerra fiscal entre Cefaz e entre Prefeitura. Então, nossos votos é que isso sejam resolvidos e que novos investimentos continuem acontecendo no nosso Polo Industrial de Manaus. Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro traremos mais um assunto da nossa economia. Muito obrigado. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio para esta quarta-feira. Contrastes para o mês de agosto na indústria local. O mês de agosto representou um período de contrastes para a indústria amazonense. Enquanto a produção não foi bem, segundo dados do IBGE, o PIN, Polo Industrial de Manaus, registrou faturamento recorde no mesmo mês, com montante de 7 bilhões. O resultado ajudou o PIN a atingir o faturamento acumulado de 51 bilhões, o que representa um aumento de 10,04% em comparação à soma alcançada nos primeiros 8 meses do ano passado, que foi de 46 bilhões, segundo dados dos indicadores da SUFRAMA. Por outro lado, a produção da indústria amazonense registrou queda de 3,15% em agosto, fazendo deste o mês com o pior desempenho comparativo registrado em 2013. Em instantes, campanha Outubro Rosa chama a atenção das mulheres para a prevenção e combate ao câncer de mama. Nós voltamos já já.